Hoje de manhã, quem está aqui que esteve aqui na igreja hoje de manhã? Levanta a mão, você deixa eu... Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã nós tivemos um mover do Senhor aqui. A proposta da escola bíblica dominical, sim, nós temos escola bíblica dominical aqui, é de que nós venhamos aprender a aplicabilidade bíblica. Porque a Bíblia ela não pode ser somente um livro, não pode ser somente um livro pesado, de vez em quando você traz para a igreja, de vez em quando você tira a poeira. A Bíblia é um manual que você usa para aquilo que você lê ali, você tem que saber transportar para a sua vida. Isso é aplicabilidade. Você aprende um assunto e aplica na sua vida. Na escola, a prova mostra a aplicabilidade daquilo que a professora ensinou. O menino vai fazer a prova, aprendeu tudo, tira 10. Aprendeu mais ou menos, tira 5 e assim por diante. E a Bíblia, ela não pode ser um livro apenas de estética, um livro para ser, não. E hoje de manhã nós tivemos uma aula prática. Apresentamos um conceito aqui sobre um lugar à mesa que o Senhor tem separado para nós. Tivemos testemunhos aqui que tocaram, tenho certeza, todos que estavam aqui. E junto a isso vem o nosso propósito, aqui em Logos, que eu percebo com muita clareza, que diz respeito ao Evangelho. A palavra ela precisa ser pregada. Todos os pastores que sobem nesse altar aqui trazem conceitos próprios, trazem dogmas próprios? Não. Tudo que é pregado aqui vem da palavra direto para a igreja. E é nesse que é o nosso propósito aqui. Diante disso, no domingo passado, na palavra aqui do pastor Ricardo, eu já tinha uma palavra pronta para hoje, mas o pastor Ricardo falou um negócio que eu quase caí da minha cadeira. Balancei e fui embora com aquilo. Aí o pastor Guilherme, antigamente, ele não dormia direito, falando assim, tomando posse, né? Aí o pastor Guilherme já não dorme. Aí fiquei pensando nisso, então nós precisamos, o pastor Ricardo falou sobre algumas características do nosso povo hoje. E aqui eu não falo somente de Logos, não, mas do Evangelho no geral, aquele que abraça a bandeira do Evangelho, onde a cada geração que passa o conhecimento bíblico, no lugar de se tornar maior, ele se torna menor. E aí o pastor Ricardo falou assim: será que você é capaz de defender a sua fé no seu trabalho? Será que você tem conhecimento para você se defender de uma acusação, de alguém se levantar contra a sua fé? E isso nos balançou, porque é uma preocupação que eu tenho como pastor, como professor. A ideia de que o conhecimento ele tem escapado ao nosso controle, ao nosso domínio, em função da correria do dia a dia, não pode, para uma liderança da igreja, trazer tranquilidade, trazer conforto. Então, nada melhor do que, através da palavra de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre quem? Sobre Deus. Vamos falar sobre Deus. Não vamos falar aqui sobre o homem, nós vamos falar aqui sobre igreja, não vamos falar aqui sobre denominação. Nós temos que falar sobre Deus, conhecê-lo, para se você for confrontado, você ter a certeza de que você serve a um Deus onisciente, a um Deus onipotente, aleluia, a um Deus onipresente, a um Deus imutável, mas sabendo do que isso se trata. Porque, do contrário, fica uma palavra vazia, uma palavra solta. Você fala, mas nem você mesmo sabe o que você está falando. Então hoje nós vamos ler a Bíblia, tá bom? Vamos falar sobre Bíblia. Eu quero começar com Oséias 4, versículo 6. Esse é um versículo, meus irmãos, que ele é muito usado parcialmente. Fala-se muito desse versículo, muita gente conhece, mas conhece somente uma parte dele. E isso não é correto. A Bíblia ela é um livro que é formado por texto e contexto. E você falar uma parte do texto, está faltando alguma coisa aqui. Então hoje nós vamos ler um pedacinho só, mas só para a gente poder começar sobre Oséias 4, 6. Tá ali. O meu povo está sendo destruído porque ele
falta quase todo mundo já ouviu falar sobre isso. Tem que ler a Bíblia, porque o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. É real, é isso mesmo. Porém, o texto completo fala assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Palavra dura, mas que existe um contexto para ela. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra dura, mas para que nós possamos entender hoje, é mais ou menos o seguinte: se o nosso povo está sendo destruído porque falta de conhecimento, porque muitas vezes nós, sacerdotes, estamos pecando na nossa missão de levar palavras sem vícios, sem conceitos próprios, sem leis próprias. Não. Se nós estamos errando, se nós erramos a respeito disso, aqui não erraremos. E a palavra será aprendida, será ensinada aqui. Está todo mundo entendendo? Está claro? Então tá bom. A volta de Cristo está cada dia mais próxima. Ô pastor Anderson, me dá minha cadeira aqui vazia, por favor. Eu esqueci. Eu esqueço da minha cadeira vazia. Quem sabe o que essa cadeira vazia quer dizer? Só levanta a mão aí para mim, deixa eu ver. Pouca gente ainda. Então ela não fica aqui. A volta de Cristo, meus irmãos, ela está cada dia mais próxima. Fato. As profecias a respeito do retorno de Cristo, elas estão se cumprindo uma a uma. O rio Eufrates está quase seco. O pastor Marcelo já fala sobre isso. O rio Eufrates está quase seco. Existe profecia a respeito. Existe lá em Isaías uma profecia falando que quando Israel cobrisse o mundo de flores, a volta do Cordeiro estaria próxima. Hoje, para quem não sabe, segura na cadeira aí. Israel é o maior produtor e exportador de rosas do mundo. Um torrão de terra no meio do deserto cobre o mundo de flores. Hoje, na nossa era, a volta de Jesus ela está mais próxima. E cada dia que passa a gente observa pessoas brincando de ser crentes, brincando que tem tempo, achando que dá para fazer tudo o que quer, mas não é bem assim. O tempo está acabando. E uma das marcas que eu vejo assim, muito claras da nossa época, da nossa era, é justamente a falta de conhecimento de quem é o Senhor. Muitas vezes as pessoas não entendem quem é o Senhor. Não entende o que é um Deus que está em todo lugar, que é um Deus que sabe todas as coisas, não entende um Deus que tem o domínio sobre o tempo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos ler agora o Salmo 139. Salmo 139. Hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Quanto mais contemplamos quem Deus é, mais somos chamados a refletir sobre o caráter de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Diz assim no Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, não posso entender. Versículo 7. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Aleluia. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Versículo 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Versículo 19. Tomara, ó Deus, escravos do perverso, apartai-nos, pois, de mim, homens de sangue. E eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos falam malícia. 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? 22. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Se vê em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer uma oração agora. Senhor grande Deus, pode ficar sentado mesmo. Senhor grande Deus, eterno Pai. Senhor, grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem feito pelo nosso povo. Por isso, Senhor, nós temos motivo para nos alegrar. Senhor, graças eu te dou pela Igreja Batista Logos. Graças eu te dou, Senhor, pelo empenho da nossa liderança, Senhor, em levar o teu Evangelho, em levar a tua palavra, Senhor. Em estudarmos juntos, Senhor, a aplicação da palavra. Em querermos, Senhor, de todas as formas, que se o povo for destruído por falta de conhecimento, não será o conhecimento ensinado aqui. Senhor, meu Deus, nós temos nos empenhado, temos trabalhado, Senhor, para apresentar a tua palavra. E eis-nos aqui. Senhor, o Senhor vem abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir e entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver e entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, toma-nos esta noite. Senhor, meu Deus, que nenhum de nós, mediante o poder da tua palavra, venhamos sair daqui, Senhor, a mesma pessoa que entrou. Senhor, meu Deus, que nós venhamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, incomodados com a nossa vida de pecado, com a nossa vida de mentira, com a nossa vida de adultério, com a nossa vida de roubo. Senhor, que nós venhamos sair daqui incomodados. Em nome de Jesus, porque o teu Evangelho, Senhor, ele gera desconforto. E eis-nos aqui na tua presença. Em nome de Jesus. O tema central do Salmo 139 é o Deus que conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares, possui todo o poder sobre a vida e relaciona-se pessoalmente com o seu povo. E aqui a gente entra na questão dos atributos de Deus. O atributo, algumas pessoas já ouviram esse termo atributo, os atributos de Deus. Mas a pessoa muitas vezes não sabe o que é um atributo. Aí eu chego aqui e falo dos atributos de Deus, vocês vão embora e falam assim, tá, beleza, mas o que é um atributo mesmo? Não é esse o objetivo. A ideia é que nós entendemos o que é um atributo. O atributo, ele é algo que é atribuído a uma pessoa, a alguém. Por exemplo, um atributo de Deus é a onisciência. A onisciência é o todo saber. Um dos atributos de Deus é que ele sabe tudo em todos. Ele sabe tudo a todo momento. Onisciente é um atributo, está vendo? É atribuído a ele isso. Um atributo do pastor Guilherme, algo que é atribuído a mim, é que eu sou um dos pastores aqui. É um atributo meu. Certo? Um atributo que eu tenho é ser pai de Guilherme Neto. É um atributo meu. Ele é atribuído a mim. Então, quando falamos atributos de Deus, é algo que é atribuído a Deus, e nós vamos entender que há atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis, tá bom? Então, vamos entender, vamos começar a falar aqui sobre a onisciência de Deus. É um atributo, ele é incomunicável.
ele é um atributo total, completo e absolutamente do Senhor. A onisciência de Deus, dos versículos 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, que sobremodo elevado não posso atingir. Aqui Davi demonstra que Deus conhece absolutamente tudo. Tudo. A palavra fala que antes que as coisas mais antigas se formassem, eles já conheciam o irmão Roberto Castelhano, já conheciam, já sabiam quem era. Antes que as coisas mais antigas se formassem, o Lucas, o Capi, o Senhor já conhecia, já sabia quem era. O Márcio já sabia quem era, tá certo? Isso é a onisciência do Senhor. Quando nos assentamos, quando levantamos, quando a gente vai, quando a gente volta, Deus, meus irmãos, Ele sabe de tudo. Inclusive as nossas motivações. O Senhor, Ele conhece quem nós somos quando ninguém nos vê. O Senhor nos conhece quando a gente tem aquele pecadinho de estimação. Que isso, pastor Guilherme? É o pecadinho de estimação. É um vídeo, é um filme, é uma mentira, é uma fofoca. É algo que todo mundo faz, eu posso fazer também. É um golinho só. É um traguinho só. O que tem a ver? Já falei com vocês aqui várias vezes. Qual que é a senha para entrar no inferno? Hã? Vocês acham que o inferno é a casa da mãe Joana? Claro que não. Vai ter uma senha para entrar lá, bater na porta lá, deixa eu entrar. Qual que é a senha? Não tem nada a ver. Pode entrar. A nossa vida cristã diária, tudo que procurar, assim, ó, fala uma coisa a ver, mexer isso aqui. Se gerou essa pergunta, pode procurar que tem a ver. Então o Senhor, Ele conhece tudo em todos. Desde a mais antigo ser humano sobre a terra, desde Adão até o primeiro, até o Anderson, até o bairro. Importa? Então precisamos entender que o nosso Deus, Ele sabe, e não há nada no oculto para Ele. Ele sabe, tá bom? Versículos 7 ao 12, nós vamos falar da onipresença do Senhor. Esse é um conceito que eu acho assim, todos são maravilhosos, os atributos de Deus são todos maravilhosos, mas o da onipresença me pega. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi apresenta aqui somente extremos. É assim, ó, o mais alto monte, o Senhor está lá. O mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se nós formos no mais profundo do mar, o Senhor estará. Na mais densa floresta, que ninguém está me vendo, o Senhor está te vendo. Se você se perder dentro de uma caverna, aquelas cavernas, o Senhor está ali. Isso, meus irmãos, serve para aquela pessoa como eu. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. Onde eu estivesse, com quem eu estivesse, se eu estivesse com a minha família, se eu estivesse com os meus amigos, na escola, no trabalho, eu sempre tinha aquela solidão, sempre me sentindo só. No dia que eu entendi que o Senhor, Ele era onipresente e que me ensinaram que onde eu estivesse, o Senhor estaria comigo, essa solidão ela passou. Aleluia. Não tem altura, não tem profundidade, não tem deserto, não tem floresta, o Senhor Ele está presente em todos os lugares. Isso representa
que dentro do nosso mundo, o Senhor não é dividido por partes. Assim como Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Nós, por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que seja a nossa luta, por maior que seja um problema, por maior que seja um problema de saúde, por maior que seja a crise financeira, por maior que seja o medo, por maior que seja a solidão, nós nunca estamos sozinhos. 3 pessoas me ouviram, pastor. Por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o nosso problema, por maior que seja o nosso problema de saúde, por maior que seja o problema dos nossos filhos, do nosso trabalho, nós nunca estamos sozinhos. É isso. São notícias assim que, se chegam para o mundo comemora. Mas nós olhamos assim. A gente vê que o Brasil marca um gol num jogo que a gente não sabe de onde que é, que chama Copa. O Brasil para, todo mundo para e tudo. O Brasil marca um gol, pula, grita e solta um foguete. Nós aqui ouvimos que o Senhor, que nós não estamos sozinhos em situação nenhuma. E olha, faz fácil. Amém. Aleluia. Paz. Não. O Senhor Ele está em todos os lugares. E nós não estamos sozinhos. Vamos falar sobre a onipotência criadora de Deus, os versículos 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Versículo 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim dos pensamentos do Senhor, se eu começasse a contar. Oh, glória, aleluia. Nós servimos a um Deus, Aleluia, que Ele tem todo o poder. glória a Deus. Qualquer inimigo que se levantar contra nós, o mais forte, o mais poderoso, o mais rico, o mais inteligente, o mais astuto, o mais perigoso, o mais feroz, o Senhor tem todo o poder. Senhor, a palavra fala que o Senhor nos formou no oculto. Quando algum abortista falar com você assim, só é um ser humano depois que nasce, lembra do Salmo 139? Amém. Foi o Senhor que me formou no oculto. Foi Ele que cobriu os meus ossos. Foi Ele que me formou ainda no seio da minha mãe. A vida ela há a partir do momento da concepção. É isso que nós precisamos entender, que nós temos um Deus que tem todo o poder. Ele é onipotente. Isso é um atributo que Ele é incomunicável. Não há mais nada, nem ninguém, nenhuma força, nenhum poder que existe na terra é onipotente. Somente o Senhor. E o que nós temos feito diante da onisciência, da onipresença e da onipotência do Senhor? Nós temos fingido, e eu falo nós, porque quem sou eu? Eu não estou aqui como um juiz. Eu vi um vídeo essa semana de um juiz dando uma sentença. Aí eu lembrei dos meus amigos advogados que vieram para fazer direito. Aí eu lembrei, pensei, aí o meu lado humano falou assim: bichão é bravo, hein? Porque ele apontou para o preso assim e falou assim: eu vou te condenar a uma prisão perpétua.
E se eu tivesse jeito de te condenar a 2 prisões perpétuas, eu te condenaria. Ele é um juiz. Aqui eu estou aqui como um pastor, o Senhor me chamou para ser pastor, por isso eu falo nós. Nós agimos muitas vezes como se o Senhor ele não soubesse de todas as coisas. Nós agimos muitas vezes como se o Senhor não visse todas as coisas. Como se um dos atributos dele foi não estar presente em todos os lugares. Mas a ideia de que nós precisamos aprender o que é um atributo, aqui, é uma atribuição do Senhor. Tá bom? A onipotência, ela se lembra, o que Jesus faz, por exemplo, o que Deus faz, por exemplo, no ventre da mãe, é muito semelhante ao que um artesão faz. Ele nos constrói, ele nos faz. Ele nos torna uma coisa que é informe e nos dá forma. Isso é todo o poder que o Senhor tem. Somente o Senhor, somente o Senhor pode gerar vida e pode dar vida. Os dias de vida já estão contados diante do Senhor. Está no versículo 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Davi reconhece que Deus governa a história. Nossa identidade não nasce na opinião das pessoas, ela nasce na intenção do Criador. Hoje agora tem uma onda de ser cancelado. Eu custei entender. Ai, fui cancelado. Ninguém me ouve, ninguém me acompanha no Instagram mais, no Twitter. Aí tem um tal no Telegram. Ah não, ninguém, eu fui cancelado, Alisson. E agora? Me cancelaram. A pergunta é, quando que Jesus vai te cancelar? Quando que Deus vai te cancelar? Sendo que foi Ele que te gerou, Ele que te formou. O importante é que nós sabemos que nós temos um Deus que pode subir, pode descer, pode correr, pode não nos cancelar. Está todo mundo entendendo isso aqui? Amém? Agora aqui a gente vai observar que tem uma mudança. Até então, nós estamos falando sobre os atributos incomunicáveis do Senhor. Só Ele tem poder. Só Ele está em todos os lugares, só Ele sabe tudo. Um dos atributos do Senhor é a imutabilidade. Ele é imutável. Desde a criação do homem até o fim dos tempos, Deus é Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. A partir de agora, vocês vão observar uma mudança aqui. Há uma mudança nos atributos dos que são apresentados ao Senhor também, tá bom? Observem aqui, ó, a partir do versículo 19. A santidade e justiça de Deus. Versículos 19 ao 24. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra teus inimigos falam malícia. 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me. O Senhor conhece o meu coração, Senhor. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Olha a coragem. Olha a certeza de quem conhece o Senhor. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim alguém caminho mal e guia-me para o caminho eterno. Davi fala com muita segurança. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós observamos que depois de contemplar quem Deus é, Davi demonstra zelo pela santidade. Ele rejeita o mal, depois faz uma oração. Sonda-me, Senhor. Curiosamente, o salmo termina como começou. Começou como tu me sondas, termina dizendo, continua me sondando. Aqui a gente começa numa outra parte onde os atributos de Deus aqui, eles se tornam comunicáveis. Por exemplo,
a santidade de Deus. É um atributo de Deus. Mas ele comunicou ao homem a capacidade de buscar a santidade. Por isso que ele fala ser santo, porque eu sou santo. E quando nós insistimos com a tecla aqui, ó, santidade, 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 vira e mexe, alguém fala comigo assim, ó, parece que você prega sempre a mesma coisa. E eu fico todo alegre. Isso me deixa todo alegre. Eu queria ser um pregador de um sermão só, pastor. Toda vez que eu chegasse aqui, eu falasse a mesma coisa. O Senhor um dia fala assim, eu vou ficar todo alegre. Mas já falaram isso comigo, porque eu insisto muito na questão da santidade. Aleluia. Santidade é o conceito de separação. Aonde que o sal tem que estar? Na sopa ou no pote? Vocês sabem a diferença? O sal dentro do pote, ele é o que lá no meio do saleiro? Sal. Que diferença que o sal faz no meio do sal? É sal. O sal, ele precisa estar onde? Na sopa. E é lá na sopa que o sal faz a diferença. E se a gente continuar nessa analogia do sal, nós somos os desprezados da terra. Nós somos as pessoas que estávamos perdidas, estávamos num lamaçal de lama, perdidos dentro de nós, perdidos nas nossas dores. E o que o Senhor fez? Nos resgatou através do sacrifício na cruz. Nós somos os desprezados. E alguém aqui já viu? Alguém aqui já chegou num supermercado? BH? Não, BH não, né? Falando aqui, vou falar de, né? Como é que chama aquele bonitão que tem lá em cima? Super nosso. Tem um bonitão, como é que chama? Batido. Super nosso. Ah, peraí. A minha auxiliar ali. Verde Mar. Você chega lá e fala assim: vou tomar uma água com gás. Aí a água é R$19. Aí você vira e fala assim: tem água da torneira? Tô brincando, mas quando nós falamos sobre santidade, o importante é que a gente entenda que se todos fazem, todos bebem, todos pegam, nós que somos os rejeitados, nós precisamos fazer o nosso papel na sopa. Se a gente chegar no Verde Mar, tiver alguém, eu brinquei do supermercado aqui, mas alguém já viu na entrada do supermercado? Você chega no supermercado assim, tum, R$2.000 no bolso para fazer aquela compra de 15 dias. Então você olha assim, toma posse aí, pessoal. Você olha assim, ninguém toma posse, vocês veem, né? O instante pensa aqui, ó, R$2.000 uma comprinha de 15 dias. Aí, quem já chegou no supermercado desse jeito e viu na entrada do supermercado uma placa gigante assim, ó, promoção sensacional. É difícil. R$6 o quilo do sal. Alguém aqui já viu isso? Promoção de sal? Sal barato demais. Vamos comprar um pacote de 10 quilos de sal. Alguém já viu isso? Quando chega uma visita na sua casa, você esperava muito por aquela pessoa ali, que alegria, o Marco vai vir aqui na minha casa, vamos arrumar tudo e tal, não sei o quê. Alguém já recebeu aquela visita? Não é aquela visita na sua casa todo dia que abre sua geladeira, não. É aquela visita que ela vai na sua casa a primeira vez. Você manda fechar a rua. Alguém já recebeu uma visita em casa e a primeira coisa que ela mostrou foi assim: olha o meu saleiro. Olha aqui que coisa maravilhosa. Alguém, vocês já viram falar sobre isso? Gente, chega no trabalho na segunda-feira e fala assim: pessoal, vocês não sabem o que eu comprei ontem, lá no Verde Mar. O que? Eu comprei no saleiro.com.br. Vocês já ouviram falar sobre isso? O sal, ele é o desprezado. Mas ao mesmo tempo, sabe essa visita bacana que você vai receber? Se você fizer uma comida para ela sem o sal desprezado, não dá. Nós somos os desprezados, mas nós somos úteis nessa terra. E a santidade é isso, é você sendo sal na sopa.
né, se colocar dentro de uma bolha. O que você está fazendo sozinho aí, Gabriel? A Laís está querendo falar com você. Não, eu estou aqui em santidade. Essa bolha aí, ela é a mamãe que fez para mim. Não, isso não é santidade. E a santidade é um atributo de Deus que é comunicável. Nós temos acesso. A justiça. Nossa, até ajeitou na cadeira. Justiça. Deus julga o mal e Ele ama o que é justo. É uma atribuição de Deus que nos é atribuída. Justiça. Nós, como evangélicos, como servos do Senhor, nós ambicionamos a justiça. Nós não queremos sangue, nós queremos justiça. E a partir do momento que você quer justiça, você assume que você, ou você está certo, ou você está errado. Esse é o bacana da justiça. Ah, vou levar a justiça. Leva a justiça. Se você estiver certo, parabéns. Mas há a possibilidade de você estar errado. Então, é um atributo. E o amor. O amor. Mesmo conhecendo completamente Davi, Deus continua se relacionando com ele. Saber que um dos atributos de Deus é o amor, e saber também que mesmo sendo um dos atributos dele é o amor, ele não se distancia de nós por sermos quem somos, é um atributo que nós temos, que nós precisamos ter. É o amor. Um dos atributos comunicáveis do Senhor é o amor. O amor é um atributo comunicável, e como que o Senhor demonstrou amor por nós, entregando o único Filho dele na cruz por nós. O sangue expiatório de Cristo é uma prova de amor. E como que nós temos demonstrado este amor? Como? Como que você demonstra o amor de Cristo no seu dia a dia? Como você demonstra o amor de Cristo no seu trabalho? Como que você demonstra o amor de Cristo no trânsito? Como que você demonstra o amor de Cristo com seus vizinhos? Como que você demonstra o amor de Cristo sabendo que tem cadeiras vazias aqui que são responsabilidade sua? Como que você simplesmente pega a sua bolsa, pega a sua Bíblia e vem para a igreja, sabendo que tem uma legião de pessoas ao seu redor que não conhecem esse Cristo, que não sabem o que é um atributo? Vocês já sabem, não sabem? O que é um atributo? Meu Deus! Todo mundo aqui já sabe o que é um atributo? Todo mundo? Você já sabe então o que é um atributo de Deus incomunicável, que é a onisciência dele? Nós sabemos da onipresença, nós sabemos que seja em qualquer situação nós não ficaremos sozinhos. Como que você consegue amar o próximo sem contar isso para ele? Deixando as pessoas morrerem na solidão do pecado, na solidão das drogas, sem ouvir nenhuma palavra sua. Aí está aqui a cadeira vazia. Há uns 2 meses atrás, eu acho, uns 3 meses, não sei, eu voltei com essa história da cadeira, que era uma antiga lá de trás baixo ainda. Várias vezes eu levei a palavra com uma cadeira vazia. Aí eu voltei com essa cadeira. Teve uma pessoa que falou comigo um negócio que eu achei interessante. Passou me dizendo, ali ó, uma saída dele, uma sumidinha assim, ó. Virou para mim e falou assim: "Ih, pastor, você contou aquela história de novo?" Eu gostei daquilo. Eu achei, olhei assim, que bacana, porque eu saí daqui naquele dia, a primeira vez, na dúvida. Senhor, meu Deus, não me deixe ser um pastor emocionado, não. Não me deixe ser um pastor, um pregador, um professor emocional, não. Me deixe trazer a razão do teu evangelho, a razão da tua palavra. E quando eu saí daqui na dúvida se estava certo colocar essa cadeira aqui, se não estava causando constrangimento, transtorno, se não estava deixando alguém desconfortável na cadeira. Aí uma pessoa chegou ali fora e falou comigo assim: "Ih, pastor, você vai começar aqui de novo?"
Isso me deu uma alegria. Estranho, é ao contrário, né? De repente era para eu ficar triste, mas me deu uma alegria que eu pensei assim: se causou transtorno em você, se você ficou incomodado, tá ótimo. Vou continuar, tem mais gente incomodada. Existem pessoas que precisam conhecer o Evangelho através de nós. A palavra ela é muito clara quando ela fala: ide, pregai o Evangelho. A palavra não fala quando der. A palavra não fala se puder. A palavra não fala se estiver sem fome. A palavra não fala se você estiver calçado. A palavra não fala assim, ó, se você tiver carro, você vai e prega o Evangelho. Não. A palavra não fala assim, ó, se você tiver de calçado novo, se você tiver um tênis Nike novo, tá, você vai lá e prega. Não. A palavra não fala também assim, se você tiver com disposição, se você acordar bem, acordou legal, tá tudo bem, se levantou, tá tudo certo, tá. Fala, eu prego o Evangelho. Não existe isso. A palavra fala assim, ó, ide. Independente da situação, do lugar, da hora, do momento, ide e pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar no altar, com o microfone. O pastor Gabriel nem me deixa. Se eu pedir para ele pregar domingo. Irmãos, o ministério pastoral, um dos outros equívocos que existem, muitas pessoas pensam que o ministério pastoral ele se dá com um microfone na mão. Uma semana de 7 dias, de 24 horas cada dia, vem o pastor e passa aqui meia hora, 40 minutos. Pronto, ele cumpriu o ministério dele. O resto da semana ele não faz mais nada, porque ele pregou os 40 minutos, pastor Mesário. Pregou 45 minutos, nosso Deus fez hora extra. Quando o pastor pregou 1 hora, misericórdia, não vai trabalhar mais essa semana, não faz mais nada. O ministério pastoral, ele não se dá através do microfone. Aqui, o pastor Guilherme está aqui, mas é um pregador. Estou levando uma palavra para vocês. O meu ministério se dá lá fora. Nós precisamos pregar o Evangelho a todo momento e, se possível, se for possível, com palavras. Mas nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. As pessoas precisam olhar em nós e falar assim, engraçado. Ele é tão tranquilo, né? Ela é tão tranquila. Eita glória! Engraçado, essa pessoa, você olha para ela, tem sempre um sorriso bom. Sempre tem gente na casa dessa pessoa ouvindo. Sempre tem alguém procurando essa pessoa para uma palavra. Engraçado, ele chega aqui e me cumprimenta todo dia. Nós pregamos o Evangelho, retratando a menina da padaria com respeito, se preocupando com o seu colega de trabalho, que senta do seu lado há 10 anos, e que muitas vezes nem o nome, nem o bairro onde ele morava você sabia. É assim que nós pregamos o Evangelho, e nós precisamos, conhecendo os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis do Senhor, conhecendo isso, nós precisamos fazer algo por essa cadeira vazia. Daí de onde vocês estão, todo mundo consegue ver pelo menos uma cadeira vazia? Todo mundo? Todo mundo, não é? O pessoal lá de trás consegue ver cadeira vazia. Essas cadeiras vazias, elas são responsabilidade nossa. Eu acho interessante a definição. Eu gosto muito, se vocês não perceberam ainda, deixa eu falar. Eu gosto muito de definição de palavra, tá? Eu acho bonito. Você tem uma palavra, atributo. É uma atribuição, eu acho bonito. E uma das palavras que eu acho bonito, o significado, é de pastor. Pastor é o que cuida do pasto. A nossa função como pastor aqui é cuidar de vocês para que não falte o alimento, para que não falte atenção, para que não falte cuidado, para que não falte proteção, para que não falte conforto. Essa é a função do pastor. Se a minha função fosse cuidar de ovelha, eu seria ovelheiro. Quem cuida da ovelha é Deus. Quem cuida de nós é o Senhor, sendo presente em todo momento, sabendo tudo, conhecendo tudo. Esse é o Senhor que cuida de nós.
Então, você precisa se responsabilizar por essa cadeira vazia. Precisa. Hoje de manhã nós tivemos a escola bíblica aqui, nós temos, pelo menos uma vez por semestre, nós temos um aulão aqui. Um aulão. E nesse aulão, cada um traz uma parte do café da manhã. Aí eu gosto muito de tapioca. Aí eu vou trazer tapioca. Eu tenho que trazer um bolo de banana. Às vezes foi lá e trouxe um bolo de banana. Eu tenho que trazer biscoito de polvilho. Esse é o café comunitário que a gente faz aqui. E nesse café a gente faz uma aula especial. Sempre trazendo um assunto que venha trazer algo prático para nós. Você que não sabia disso, você vai ter que saber. E hoje nós tínhamos 75 pessoas aqui. Aleluia. Os irmãos, isso para a gente que está na liderança da escola bíblica, estuda, lê, e vai ler. Pastor, o que só faz durante a semana? Faço um monte de coisa, e entre elas estudo, lê. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Preparando a aula para a escola bíblica. O objetivo é trazer para a nossa igreja um alimento forte, saudável, um alimento que te dê força para suportar as dificuldades, as provações. É um alimento, a palavra, que nos dá força para entender que há nuvens escuras chegando sobre nós. A perseguição ao Evangelho no Brasil, até bem pouco tempo, ela era velada. Hoje já está ficando um negócio escancarado. E em um futuro próximo, pastor Guilherme, o senhor está amaldiçoando? Não, é a palavra que fala isso, que nós seremos perseguidos. É o cumprimento da palavra. E já existe projeto de lei falando que vai proibir pregar as cartas de Paulo. Se falar sobre submissão na igreja daqui a alguns meses, é provável que seja crime. Eles vão colocar o machismo. Existe esse projeto de lei que já passou pelo Senado, já está na Câmara dos Deputados, que fala assim: machismo agora vai ser um crime de xenofobia. E a mulher se sentir ofendida por um padre, por um pastor, por um pai santo, por algum líder religioso, ela pode acionar a justiça e esse homem vai responder por xenofobia. E aí? Somente a misericórdia do Senhor. Mas como nós sabemos, através do conhecimento da palavra, então a pessoa, vou mexer nisso. Sai isso. Quando nós entendemos, através do conhecimento da palavra, que por maior que seja o inimigo que se levanta contra nós, ele é menor do que o nosso Deus. Aleluia. Poxa, Senhor Rei da Glória, por mais sábio que o homem seja, por mais inteligência que aqueles doutores, falsos doutores, aqueles mestres da lei sejam, eles não chegam perto da inteligência do nosso Senhor. Glória. E quando a gente vê o inimigo se levantando com força, com sangue nos olhos, com sangue nas mãos, e nós entendemos que em nenhum momento nós estaremos sozinhos, meus irmãos, a caminhada fica mais fácil. Glória a Deus. Nós entendemos que caminhar com Cristo não é impossível. Tem as dificuldades? É lógico. Tem as lutas? É claro que tem, mas é possível. Diante disso, abra suas Bíblias, por favor, em Mateus 9:37. Mateus 9:37. Pouca gente conhece. O Senhor é muito claro. Jesus então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Há muito a se fazer e poucos trabalhadores. De repente você tem uma série de compromissos durante o dia. É assim mesmo, eu sou assim, imagino que todo mundo seja assim.
Mas precisamos ter a consciência que há cadeiras vazias no nosso meio. Eu não sei se eu tive um sonho esses dias para trás aí. Não sei, eu acho que foi um sonho. Eu acordei com essa imagem muito vívida, muito nítida na minha mente. Então eu imagino que foi um sonho. O pastor Mesaque e o pastor Gabriel, chegando aqui na porta da igreja, e os dois em pé ali, e falaram comigo assim: pastor Gabriel, tem que comprar mais cadeira, não está cabendo aqui mais não. E eu lembro que nesse sonho que eu tive, surgiu alguém e falou assim: ó, mas onde nós vamos comprar cadeira? Alguém sempre prático, né? Sempre tem um Tiago ali prático, né? Então onde nós vamos comprar cadeira? Como que eu quero que o pastor Mesaque, o pastor Gabriel arrume essa treta, esse problema? Nós temos que comprar cadeira, porque as cadeiras que estão aqui não são suficientes. Como que eu quero ser escalado para pregar num culto de 5 horas da tarde? 5 horas? Tá bom, né? Não, 4h30. Um culto de 5 horas da tarde. Eu quero, porque ali nós vamos entender que o corpo da nossa igreja está criando musculatura e está entendendo que a mão ela precisa ser estendida. Em Tiago fala que aquele que pode praticar o bem e não pratica, comete o quê? Ó. Que isso? De novo. Aquele que pode praticar o bem e não pratica, comete pecado. Bonito isso, não é? Aquele que pode estender a mão para alguém e falar assim: fulano, agora eu não posso te ajudar não, mas eu posso te dar um abraço. Olha, fulano, eu tenho como agora só chorar com você, mas eu estou aqui. E isso aqui eu não estou falando de arrancar, sabe aqueles R$2.000 que você usava para fazer a compra de 15 dias? Não é você tirar os R$2.000 e dar para a pessoa, não. Se quiser, isso está tudo bem. Mas eu estou falando assim, ó, são valores que são comunicáveis. É você passar para a pessoa amor. Você mostrar para as pessoas que você se importa com ela. E como isso é difícil, meus irmãos? Como é difícil. Mas é possível. Não é impossível. É você estender a mão para aquele que precisa e com isso você não cometerá pecado. Eu não sei como ajudar o pastor Guilherme, vai esse vídeo. Não, pastor Mesaque, estou com medo. Com medo ou sem medo, vai esse mesmo. Ai, mas eu já errei tanto. Existe um princípio interessante que é assim, ó. Se você quer resultados diferentes, você não pode fazer a mesma coisa. Para você obter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Aí eu já tentei, então tenta de outro jeito então. Nós temos um staff, nós temos vários pastores aqui. A gente tem pastor advogado, tem pastor professor, tem professor de mestre de química. Nós temos vários pastores aqui, procura um de nós. Como eu falei, o ministério pastoral, ele não é exercido com o microfone na mão. Ele é exercido fora daqui. Pô, pastor, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Vamos ler juntos. Se eu não entender, procuro o pastor Anderson, o pastor Marcelo, que sabe muito, sabe mais que eu, me ajuda. É isso que nós precisamos entender. Então, diante disso, olha que bonito que vai acontecer agora. Diante disso, concluindo. Gente, que coisa linda. Fiquei até emocionado agora. Vou começar de novo agora. Concluindo. Não, então tá, só para não ficar sem graça, eu vou falar de novo. Concluindo. Tem que acabar, gente. O pastor Mesaque já está ali, ó. Né? A onisciência não pode nos assustar, porque ela nos consola. A onipresença de Deus, ela não nos aprisiona, ela nos dá segurança. A onipotência de Deus, ela não nos intimida, ela nos inspira confiança. E a santidade do Senhor, ela não nos afasta.
ela nos leva ao arrependimento. Os atributos incomunicáveis nos lembram quem Deus é. Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Os atributos comunicáveis nos mostram quem devemos nos tornar pela ação do Espírito Santo. Santidade. A palavra fala que sem santidade é impossível chegar a Deus. Vocês conseguem entender isso? Sem santidade é impossível chegar a Deus. Impossível. O crente brinca de ser crente, sem saber que sem santidade não chega ao Senhor. Mas agora você sabe. Irmãos, Jesus está muito perto de voltar e não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de virar e falar assim: está aqui meu pecadinho de estimação. Não há mais tempo para isso. Busque a santidade, busque se descolar do pecado. Busque entender que se todo mundo faz, eu não faço, se todo mundo vai, eu não vou, se todo mundo cheira, eu não cheiro, se todo mundo fuma, eu não fumo. Tenha consciência que há pessoas aqui dispostas a estender a mão para você. Nós pastores, eu vou falar um negócio que todos os pastores que estão aqui sabem disso, Senhor. Quantas vezes chegam pessoas para nós e falam assim: ô pastor, beleza, estava internado e o senhor nem foi lá me visitar. Aí o que a gente fala com ele? Eu não estava sabendo. Quantas vezes isso acontece? Ô pastor, passei tanta dificuldade lá na minha casa. Você me contou? Você me ligou? Você falou comigo assim: ó, está difícil aqui, você fez isso. Não, nós estamos aqui. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele é Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E que a onipresença dEle, o fato de não estarmos sozinhos, a onisciência dEle, o fato de Ele nos conhecer antes de nós nascermos, e a onipotência dEle é que vão nos capacitar a chegar no céu. São os atributos comunicáveis dEle: santidade, justiça, amor, é que vão nos fazer nos tornar pessoas melhores, entender onde nós estamos errando, entender, pô, há 51 anos que eu tenho 51 anos, eu sei que parece menos, mas é 51. 51 anos, se até aqui hoje é errado, daqui para frente eu não quero mais, eu posso mudar, eu preciso corrigir. Eu preciso corrigir a minha rota. A minha rota, meus irmãos, a nossa rota, a sua rota, o seu caminho, o meu caminho, tem que ser para o céu. Nós não temos plano B, não tem segunda via, não tem segunda rota, nada disso. Nós não temos, meus irmãos, um plano B, é só o plano A. Só para o Senhor. E que a sequência de Oséias, que o povo é destruído porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, negou a sua função, não se enquadra aqui para nós, porque nós estamos ensinando. Aqui no altar, sucessivamente, tem subido pessoas que trazem a palavra do Senhor aberta. Não apresentamos aqui o Evangelho segundo Logos, a cartilha do pastor Ricardo. Aqui não tem os meus ensinamentos, o meu eu, não. Sendo assim, meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Nós precisamos entender que essa postura, nós precisamos entender que o posicionamento, que a santidade, ela é um posicionamento. É uma forma com que você se posiciona diante das situações, diante das dificuldades, diante das agruras da vida. Isso é santidade. E nós precisamos, através da santidade, através da busca da santidade, buscar um relacionamento com o Senhor. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos verbalizar. Esse aqui não é o momento de você terceirizar a sua oração, não.
Esse aqui não é um momento de você ficar olhando as pessoas orando ao seu redor e assim, continua orando, continua. Não. Esse é um momento de você fazer a sua oração agora, plenamente consciente de que a salvação é individual. É você que precisa fazer a sua oração agora. Enquanto como pastor, não, sabe por quê? Porque agora eu vou fazer a minha. Eu tenho que pedir ao Senhor por mim. Meu filho já é adulto, minha esposa. Então, eu preciso orar por mim. Então, agora nós vamos encerrar, vamos passar a palavra para o pastor Mesaque. O pastor Mesaque está ali. Por favor, pastor Mesaque. Nós vamos agora orar conscientes de que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas e que tem todo o poder e que está em todos os lugares. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, grande